Boa noite, Pemíria. Sejam todos muito bem-vindos. Alegria imensa poder compartilhar com vocês em mais uma noite a palavra do nosso Senhor, do eterno agora a cada um de nós. A nossa exposição no livro de Apocalipse. Hoje nós estamos numa segunda parte que vamos falar um pouco a respeito das 7 trombetas. Mas, antes disso, quero ler com vocês uma das falas do pastor Tim Keller no seu livro Deuses Falsos. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma tem seus santuários, sejam torres de escritórios, spas e academias de ginásticas, estúdios ou estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar estresses. Keller, aqui, ele vai apontar para nós que na nossa cultura existem falsos deuses e que exigem de cada um de nós a sua adoração de alguma forma, da qual nós precisamos nos atentar e ver se nos lugares da qual nós estamos inseridos não têm sido criados falsos deuses, como nós vimos um pouco no texto de confissão, da qual nós estávamos refletindo em Isaías, quando ele menciona que as pessoas criam falsos deuses a partir daquilo que elas fazem. E por que isso surge? Tem uma frase muito conhecida de João Calvino, onde ele diz que o coração humano, pensando no texto de Jeremias, ser um coração enganoso, sendo um coração enganoso, é um coração que cria ídolos para si. É um coração que com todas as suas oportunidades, com todos os seus deleites que são chegados a si, cria ídolos para adorar. E aí a gente consegue aprofundar um pouco mais. Porque um ídolo nada mais é do que uma boa criação de Deus que está fora da ordem dos amores. Como assim? Se nós amamos a Deus, mas a maneira como nós lidamos com os nossos cônjuges, com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, com o nosso trabalho, com a nossa vida eclesiástica, for pautada na nossa sabedoria e na nossa maneira de agir, isso se tornou um ídolo. Por quê? Porque conforme nós construímos uma igreja, uma família, um trabalho e qualquer coisa que exija a nossa devoção, segundo a nossa própria percepção, se torna um ídolo. Avanço um pouco mais e essa explicação de ídolo vai ficar mais claro conforme eu for expor no texto. Mas avanço com mais uma explicação do Francis Schaeffer, quando ele vai falar da nossa posição frente ao mundo. O universo sobrenatural é real. O mundo invisível existe. E o cristão é chamado a viver em consciência dessa realidade maior, onde o Espírito Santo atua e onde forças espirituais também se manifestam. Keller pontua que existem falsos deuses na nossa cultura. João Calvino, ele fala que esses falsos deuses são criados pelas paixões dos nossos corações. Francis Schaeffer, ele vai esclarecer algumas coisas para nós, mencionando que o mundo sobrenatural, ele existe, e nós precisamos tomar consciência dele, porque muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia está vinculado àquilo que os nossos olhos não percebem. E é muito parecido com o que João fala no livro de Apocalipse, a respeito dele nos revelar certas coisas. E fazendo um paralelo para deixar mais claro para cada um de nós, aqueles que usam óculos devem conhecer este aparelho. Este aparelho oftalmológico, você tira o seu óculos, encosta o seu belo rosto ali naquele aparelho, e você vai ter uma das piores sensações da sua vida, que é o médico trocar e parece que não muda nada naquela lente.
E ele pergunta, tá melhor, tá pior? Para mim tá a mesma coisa. Mas em alguns momentos, fica muito ruim a imagem. Em outros momentos, a imagem fica muito clara, que parece Full HD. Parece que seus olhos estão com água ali, sendo cristalizados de tão nítido que você vê. E em alguns momentos o médico fala, esse ou aquele, e você começa a ficar em dúvida. Aquilo que João, no livro de Apocalipse, ele quer fazer conosco é mudar a nossa lente. Primeiro, ele apontou para nós no capítulo 4, até o capítulo 3, a respeito da situação da igreja aqui na terra. No capítulo 4, Jesus convida ele para entrar na sala do trono. Então Jesus faz um tch-tch, a primeira mudança de lente de João. Capítulo 6, quando começa os 7 selos, e o capítulo 7, que nós vimos domingo passado, fez um outro tch-tch, aonde fez a visão de João ficar um pouco mais clara a respeito da realidade. Fez João, segundo as palavras de Francis Schaeffer, ter a consciência de uma realidade maior, de uma realidade sobrenatural. E hoje, João, ele quer nos levar para mais um pouco de uma próxima lente da qual ele coloca diante dos nossos olhos, para que a gente venha compreender de forma mais clara e nítida a nossa realidade. E essa realidade que João ele quer mostrar para nós, ela vai ser dividida em duas partes maiores. Uma, dos juízos de Deus derramados sobre a criação. E outro, a respeito de como a nossa adoração a ídolos destroem a nossa vida e nos conduz à morte. Como a nossa construção de falsos deuses nada mais é do que nos distanciarmos de Deus e caminharmos para a destruição longe do Senhor. Semana passada, eu trouxe este gráfico para vocês, para a gente entender um pouco a estrutura dos selos, das trombetas e dos cálices que virão. Quando você chega no capítulo do versículo da primeira a quinto, selo, trombeta ou cálice, vai falar sobre a realidade na história, o que estava vindo até aquele momento. O sexto, selo, trombeta e cálice, vai falar a respeito daquilo que acontece nos últimos dias, nos dias da ira do Senhor. E o sétimo, selo, cálice e trombeta, falam a respeito do julgamento de Deus e da restauração de todas as coisas. E diante disso, eu convido vocês a termos uma lente um pouco mais nítida hoje, compreendendo as 7 trombetas. E eu inicio com uma fala do Osborne, um dos teólogos que tem nos acompanhado nesse estudo de Apocalipse, onde ele menciona que o propósito das trombetas é provar a soberania de Deus e dar a última oportunidade para o arrependimento. Leio com vocês a palavra do nosso Senhor. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Pauso aqui rapidamente, para caso você se lembra do texto de capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, ele vai nos dizer um culto que acontece nas regiões celestiais diante de Deus. O versículo 2 a 5 do capítulo 8 é novamente introduzido um culto, só que agora a respeito das orações dos santos de Deus, os salvos em Cristo, que se achega até o nosso Senhor. E no capítulo 6 nós temos a ação de Deus frente àquele primeiro culto celestial. E aqui
com trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, uma teofania, uma aparição de Deus, nós temos a introdução novamente da resposta do nosso Senhor frente a um segundo culto que estava acontecendo. E o que acontece? Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado e toda a relva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas no mar e 1/3 das embarcações foi destruída. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, que queimava como tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se amargo, e muitos morreram por causa das águas, pois se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que o terço deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o abismo e dele subiu fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Foi dito a eles que não causassem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matasse, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como o rosto humano. Eles tinham o cabelo como cabelo de mulher, e os dentes deles eram como os dentes de leão. Tinham couraças como de ferro, e o som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão como os escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E ouvi o seu número. Então vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha como fogo, azul como jacinto e amarela como enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leões, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Está acabando, meus irmãos. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, de fumaça e de enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como serpente. Cada uma possuía a cabeça com a qual causava dano. O restante da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, nem de prata, nem de bronze, de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Capítulo 11, versículo 15.
Acharam que eu ia ler o capítulo 10, né? Não. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. E meus irmãos, hoje eu quero refletir com vocês a respeito das 7 trombetas. Um texto longo, mas necessário fazermos em uma só jogada. O capítulo 11, 10 e 11, o início do 11, eu irei expor semana que vem. Tá bem? Por que eu vou fazer isso? O capítulo 6, capítulo 7 de Apocalipse, semana passada, eu falei que ele era um interlúdio entre os selos. O capítulo 10 e o início do capítulo 11 é um segundo interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Mas como ele exige muito mais explicações, eu decidi retirá-lo e semana que vem nós falamos sobre o capítulo 10 e 11. E hoje nós vamos nos deter apenas às 7 trombetas que nos são colocadas. E com toda certeza, você, como um leitor do livro de Apocalipse, alguém que se admira e tem preocupações a respeito das últimas coisas, com toda certeza você tentou saber como que era aquele diacho de gafanhoto. Essa coisa bonita que está aqui, segundo o ChatGPT. Se vocês ficaram curiosos para verem os cavalos e os guerreiros da 6ª trombeta, muito obrigado. É parecido com isso, parece até um negócio de Power Ranger, né? Tá soltando fogo pela boca, mas é essa a ideia que o livro de Apocalipse está querendo trazer. Ou se você quiser algo mais estranho ainda, e essa o ChatGPT arrasou, esses são os gafanhotos e aqueles são os cavaleiros. Dito isso, João, obrigado Ed, pode apagar por favor. João, ele não quer que a gente realmente crie essas imagens do nosso imaginário. Porque o texto sendo colocado, embora ele cite essas imagens, não é sobre isso que o texto está falando. Eu vou adiantar, mas depois eu vou explicar melhor. Basicamente, a 5ª trombeta e a 6ª trombeta, os gafanhotos e os cavalos, são espíritos malignos, anjos caídos, que atormentam aqueles que não pertencem a Deus. De forma sintetizada é isso, mas eu irei explanar e explicar para vocês daqui a pouco. Porém, aquilo que João ele quer nos trazer, como eu mencionei no início, é que as trombetas, elas falam a respeito da soberania de Deus e de como ele está conduzindo a história para a sua restauração. E enquanto ele conduz a história para a sua restauração, ele trabalha nas vidas daqueles que são salvos, santificando e fazendo eles perseverarem, e naqueles que ainda não creem em Jesus, para que eles se arrependam e possam se despertar e então crer no Senhor. E para isso, como resposta às orações dos santos, no início da nossa leitura, versículo 2 a 5, eu falei que ali está acontecendo um culto, aonde é levado incensos, e esses incensos são misturados com as orações dos santos. A oração para que Deus restaure este mundo. A oração para que Deus faça nova todas as coisas. A oração para que Deus, ele julgue toda a maldade. E qual que é a ação de Deus frente a esses pedidos? O início das 7 trombetas. E a primeira trombeta que Deus começa a
faz os seus anjos tocarem, ela vai falar a respeito de uma terça parte da terra, da vegetação, daquilo que existe, que traz alimento para as pessoas, ela sendo danificada. O primeiro toque da trombeta que o anjo traz, faz uma referência a uma das pragas da qual Moisés utiliza no livro de Êxodo. Dou um passo atrás e menciono que as trombetas, elas fazem muitas referências ao livro de Êxodo, principalmente do capítulo 7 ao capítulo 12, e o capítulo 2 de Joel. Dito isso, continuo. A primeira trombeta que fala que Deus atinge a terra, está mencionando que haverá dificuldades alimentícias. Haverá dificuldade para que as pessoas tenham alimentos, por conta que a terra passará a desfrutar de dificuldades. Algo muito parecido com o terceiro selo, que é o cavaleiro da miséria, o cavaleiro da fome, o cavaleiro que vem com a balança, mas ao mesmo tempo fazendo referência ao Egito, a quando Deus manda a sétima praga, que era uma chuva de granizo que caía sobre toda a vegetação. E assim o povo do Egito foi advertido por Deus a se arrepender. Primeiro, por questão da comida. Uma segunda maneira de Deus lidar, e que é demonstrado nas trombetas, é que Deus também atingiria o mar. E ali no mar, fala que morreria. O mar ficaria muito difícil de ser utilizado. Uma parte dos seres marítimos iriam a falecer, e também as embarcações não conseguiriam navegar. O que Deus está trazendo ali é dificultando uma outra alternativa de vida. Por quê? Hoje, você entra lá no seu aplicativo da Shopee, da Shein, sei lá da onde, e a sua encomenda chega por avião, majoritariamente. Só que se você fosse tentar fazer isso 2 séculos atrás, chegaria por navio. E quando é atingido os navios, basicamente é o comércio sendo limitado, é a vida comercial, a vida trabalhista tendo as suas dificuldades acontecendo, e fazendo claramente aqui ao juízo de Deus colocado também na primeira praga que ele demonstra no Egito, aonde ele mexe com o mar, o rio Nilo lá no Egito. A segunda trombeta, Deus ele mexe na questão comercial para que as pessoas venham a se arrepender e não colocar a sua esperança em alimentos, a sua esperança no comércio, e Deus caminha para o terceiro ponto, aonde a terceira trombeta, ela atinge os rios. E os rios aqui colocados é em relação à água potável. Os rios são da onde nós tiramos aquilo que é importante para nós vivermos, a água. E diante desse cenário, Deus ferindo a terceira parte dos rios, ele está ferindo a terceira fonte aonde as pessoas buscavam vida, aonde as pessoas buscavam sentido e satisfação para satisfazer a si mesmo. E Deus fere essa terceira área para que eles se arrependam de estarem buscando sentido de vida em um lugar que senão em Deus. E aqui fazendo uma referência também à primeira praga que atinge ao rio Nilo, onde Deus fere, o rio vira sangue e ali as pessoas não conseguiam beber. Aqui, quando fala que cai uma estrela do mar, uma estrela no mar chamada absinto, e essa estrela ela muda as características da água, tornando ela amarga. O absinto, só explicando para vocês, ele é uma planta. Mas para vocês entenderem o quão amargo ele é e o quão forte ele é, se você pegar 2.000 litros de água e pegar 27 gramas de absinto e jogar dentro,
ainda assim você sentirá o amargor dela. E aquilo que João está vendo é cair um meteoro no mar, e esse meteoro chama absinto, e ele deixa todas as águas amargas, todas as águas intragáveis. Não sei vocês, mas nos dias que Campinas faz calor, eu já tive a péssima experiência de pegar a água está quente, e tomar água quente enquanto está calor. Aquilo me doeu o estômago. E eu falei, era melhor passar sede do que tomar essa água intragável. Preferia não tê-la degustado. É o mesmo sentido quando Deus fere os rios. A água se torna tão amarga que é intragável você conseguir bebê-la. E as pessoas começam a ter expressões de morte. E ainda assim, elas não se arrependem, não retornam a Deus. E a quarta trombeta, ela vai trazer o significado de que Deus, ele atinge 1/3 da luz do mundo. E aqui é importante a gente compreender que ele não está falando de um eclipse. Porque quando ele menciona que Deus atinge 1/3 da luz do mundo, nós achamos, o eclipse vai ficar escuro, mas ok. Não. Há palavras utilizadas ali que é escuridão, aonde a luz não passa, trazendo à memória a 9ª praga do Egito, onde Deus coloca todo o antigo mundo sobre densas trevas, aonde não conseguiam enxergar aquilo que estava à frente. E aquilo que as Escrituras diz é que Deus ele ferirá de uma certa forma que haverá períodos onde ficará tudo muito escuro. A grande questão que eu dou um passo atrás e explico para vocês é que nós não temos tanta clareza se esse aspecto da trombeta é tão literal ou não, a respeito de que de fato ocorrerá um momento onde Deus deixará todo mundo tendo um período dele de fato escuro e uma parte apenas clara. Por quê? Porque quando ele faz em Êxodo, é literal. Ele de fato fez a 9ª praga no Êxodo ficar tudo escuro, denso, a tal ponto que as pessoas não conseguiam enxergar. Quando nós vamos para Josué e Deus faz com que o relógio não se mova, o sol não avance nem regrida, Deus ele está mexendo com os aspectos da luz do mundo. E aqui na quarta trombeta, nós não temos essa questão muito clara se é literal ou não. Por isso eu não vou definir, falar que amanhã a gente pode sair e vai estar tudo escuro. Mas se estiver, vocês vão saber que é de verdade. Deus literalmente vai tirar uma parte da claridade do mundo. Mas o significado que Deus ele quer nos aplicar dentro dessa trombeta, ao escurecer sol, lua e estrelas, é o mesmo significado que Deus ele traz no capítulo 16. O 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. 5ª taça. Parecido com o 6º selo? Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. Então os reis da terra, os governantes, generais, ricos, poderosos, escravos e livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? A grande questão dessas 3 passagens que mencionam que Deus estaria tirando a luz, a lua não teria poder, o sol não teria poder, as estrelas não teriam poder, é uma clara demonstração, como eu comentei no domingo passado, de que Deus estava destruindo as estruturas dos falsos ídolos
do mundo antigo. Pois o mundo antigo acreditava que o sol, a lua e as estrelas eram deuses. E quando Deus aqui menciona que ele ferirá essas áreas, ele tirará o poder delas, ele está demonstrando que ele tirará toda a esperança que aqueles que não creem em Jesus colocam. Deus destruirá os falsos deuses desta nossa cultura e as pessoas temerão isso. Porque observe, o sol, a lua e as estrelas, elas começam a cair. E o que as pessoas fazem? Todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e pediram que essas rochas as destruíssem. Se nós vamos para o capítulo 16, o trono da besta e seu reino foi lançado. E o que eles fizeram? Angustiados, seus súditos rangiam os dentes. As estruturas dos falsos deuses, as estruturas de idolatria da cultura, elas são destruídas com a quarta trombeta, aonde Deus tira 1/3 da claridade do mundo, para que as pessoas compreendam que essas coisas que eles adoram são falsas e necessitam se arrepender e voltar-se para Deus. A grande questão é que eles não fazem isso. E o texto continua dizendo: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros anjos. A figura de águia, aqui simbolizada no mundo antigo, é uma figura de um mau presságio. É uma figura de que coisas terríveis vão acontecer. E Deus mandando 4 juízos sobre a natureza para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem a Ele, mas não se voltam, insistem em se rebelar contra o Senhor. Surge então um pássaro falando: ai, 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 de todos os que habitam na terra. Por quê? A quinta trombeta em diante, ela agora Deus não fere mais a natureza. Agora Deus entrega as pessoas para serem atormentadas pelos falsos deuses que elas adoram. Deus, eu falei no início que ele vai mudar a nossa lente, e ele diz que todos os falsos deuses são demônios. E o objetivo principal de demônios, de anjos caídos, é destruir o próprio ser humano. E se torna algo cômico, do jeito que o texto coloca, porque aqueles que os habitantes da terra adoram, aquele a quem eles estão prestando culto, se volta contra eles. E ainda assim, eles insistem em continuar adorando. E eu caminho com vocês para a quinta trombeta. E com a quinta trombeta, nós começamos com os 3 ais do livro de Apocalipse, que acompanha a quinta, a sexta e a sétima trombeta, sendo o julgamento do Senhor sobre os povos. Osborne, comentando, ele diz que por trás dos ídolos sem vida estão forças cósmicas de poder aterrorizador, pois são subordinados ao Deus deste século e o príncipe do poderio do ar. Eles se voltaram contra os próprios seguidores, mas as pessoas tolas deste mundo preferirão adorar os demônios que as maltrataram, a se voltarem ao Deus de amor e se arrependerem. A quinta trombeta, ela vai falar dos gafanhotos agora que surgem da terra. É nos mostrado que cai
um anjo, uma estrela, ela é enviada para a terra onde ela está diante do abismo. Aqui é importante a gente compreender que esse poço do abismo, no qual o anjo é enviado, não é Satanás. Não é Satanás. Por quê? Se você for olhar aí, na sua quinta trombeta, onde está na sua Bíblia, vocês vão ver que vem um anjo. E esse anjo ele tem uma chave. E essa chave ele pode abrir o abismo. Por que não é Satanás? Apocalipse capítulo 20, versículo 1, fala que existe um anjo que tem a chave do abismo e ele lança Satanás naquele abismo. Então, a quinta trombeta, Deus envia um anjo para abrir o abismo e do abismo vir os seguidores de Satanás, anjos caídos. E esses anjos caídos, eles têm um anjo principal que guiam eles, que tanto em hebraico quanto em grego significa destruidor, Apolion. E o objetivo dele nada mais é do que destruir todos aqueles que os adoram. Todos aqueles que o adoram. A quinta trombeta, embora ela coloque a linguagem de gafanhotos, João está falando de demônios. Por quê? Eu não vou projetar o texto, porque senão ia ficar muito longo todo o sermão. Mas se você acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ver que esse gafanhoto, ele não come plantas. Este gafanhoto, ele tem uma cauda de um escorpião para ferir os seres humanos. Escorpião e cobra no mundo antigo é a mesma coisa. O escorpião, ele tem autoridade para atormentar aqueles que não creem em Deus, aqueles que não foram selados. De que forma? Eu já citei para vocês aqui o texto do... Esqueci o nome do romancista. Mas ele vai dizer que não importa o que você faça, o seu coração vai te guiar para adorar alguma coisa. Se você adora o seu próprio corpo, você vai querer se matar quando o seu corpo ficar velho e enrugado. Se você adora o dinheiro, nunca será o suficiente e você viverá na grande angústia de querer um pouco mais e se matará por causa disso. Se você adora o seu intelecto, quando você tiver dificuldade de lembrar das coisas, você vai considerar a sua vida a pior coisa que existe. Pegue essas três coisas como eu citei, um corpo, um intelecto, dinheiro, e agora transforme elas como um ídolo, ao ponto que se você perder elas, você será atormentado e desejará morrer. Tenha uma relação da qual você baseia a sua vida nela, e a partir do momento que você perder o seu parceiro ou a sua parceira, você desejará morrer. Tenha filhos na qual você idolatra, e a partir do momento quando eles não ligarem para você, será a sua própria destruição. Aquilo que João está falando é aquilo que nós adoramos, se não for Deus, é aquilo que nos destruirá. Os gafanhotos são anjos caídos que criam falsos deuses para que aqueles que não conhecem a Deus se voltem para eles e sejam destruídos pelos mesmos. E aquilo que caminha para o segundo ai, a sexta trombeta, é Deus intensificando todo esse cenário, porque agora ele manda cavalos. E esses cavalos, eles têm boca de leão, cauda de cobra, de serpente. Quem é serpente? Satanás. Da boca desse cavalo que tem aparência de leão, saem fumaça, enxofre e fogo. Quais são as três coisas que estão no inferno? E aonde Satanás será jogado? Fumaça, fogo e enxofre. E eles são colocados e permitidos atingir uma porcentagem muito maior das pessoas. Aquilo que no quinta trombeta
não permitia tirar a vida dos outros, apenas atormentar, na sexta trombeta, agora os ídolos, os falsos deuses, todas as coisas da qual nós colocamos a nossa esperança, eles têm a permissão de nos destruir. Eles têm a permissão de nos matar. Quantos músicos na virada do milênio não morreram? Buscando o seu lugar ao sol, buscando a sua glória, eles acabaram morrendo. Quantas pessoas, de forma muito trágica e cruel, tiram vidas de outras pessoas? Por que que nós vemos tanta dificuldade, matança, desumanidade crescendo em Campinas a cada ano? Se não, pessoas que idolatram a si mesmas, pessoas que seguem a falsos deuses e são conduzidas por eles a destruírem as suas próprias vidas. E ainda assim, elas resistem a reconhecer que existe um Deus que está conduzindo a história para um bem maior. E que Ele está chamando elas para que elas se arrependam do estilo de vida. C.S. Lewis, comentando um pouco sobre isso, ele vai dizer que Deus de fato ele usa o sofrimento. Porque o sofrimento de Deus, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está surdo. E aquilo que Deus faz através das trombetas é tentar despertar um mundo surdo para que se volte a Ele, para que não venha a ser destruídos. Mas aquilo que o texto de Apocalipse fala é que, ainda assim, essas pessoas ignoram a Deus, se voltam contra Ele e o blasfemam e então retornam para serem destruídas e atormentadas pelos falsos deuses, anjos caídos, que são manifestados aqui nos gafanhotos e nos cavaleiros, com um exército de 2 milhões. E a terceira trombeta, aonde é colocada, o terceiro ai, perdão, onde é demonstrada a sétima trombeta. Aqui há um mix de ações, porque nós tendemos a achar a sétima trombeta é restauração. Como que ela pode ser um ai? Ela pode ser um ai para todos aqueles que se rebelam contra Deus. Porque se você vê o versículo 18 do capítulo 11, dirá que as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos. Mesmo Deus advertindo as pessoas por meio do sofrimento, para que elas venham a despertar, ainda assim elas desejam viver segundo os seus amores, segundo as suas idolatrias, segundo as suas paixões. Elas negam viverem sob a obediência de um Deus santo e misericordioso, mas preferem viver inclinadas à sua própria vontade. E aí então chega o terceiro ai, que é o juízo de Deus sobre todas as nações, onde não haverá mais tempo de arrependimento, e aonde, para aqueles que se negaram a reconhecer o governo do Senhor, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, e aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, que passaram pelos períodos de tribulação, mantendo seus olhares atentos ao Senhor, perseverando, reconhecendo que existe um único Deus verdadeiro e que todas as propostas que a nossa cultura nos coloca nem sequer chegam perto do nosso Senhor. Para todos aqueles que perseveraram em Deus e foram fiéis até o fim, desfrutarão das bênçãos da restauração dessa criação. Aquilo que para nós, os que cremos em Jesus, será um momento de grande alegria, de júbilo, de restauração,
de felicidade, porque este mundo terá sido restaurado e toda dor não mais existirá, ao mesmo tempo, para aqueles que se negaram a se curvar diante de Deus e idolatrar os falsos deuses, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com os anjos caídos a quem eles adoravam. E Grant Osborne caminha dizendo: essas trombetas provam aos habitantes da terra que os falsos deuses que eles seguiram são forças demoníacas e que esses poderes do mal não são seus amigos. Nos evangelhos, os demônios possuem pessoas por uma razão básica: torturar e matar todos aqueles que são feitos à imagem de Deus. Apesar da prova absoluta da onipotência de Deus e do ódio dos falsos deuses pelos próprios seguidores, as pessoas más não se arrependem, rejeitam a oferta de Deus e voltam a adorar os poderes malignos que acabam de torturá-las e matar muitas delas. A série Round 6, uma série que estourou muito na Netflix, uma série coreana, ela trabalha um pouco esse aspecto em relação ao dinheiro. Até que ponto alguém está disposto a sacrificar tudo por um pouco de dinheiro? Até que ponto nós de fato iríamos querer Deus se as nossas vidas fossem perfeitas e não precisássemos de Deus? Aquilo que é ofertado pelos falsos deuses é uma narrativa de vida aonde, se nós nos prostrarmos aos pés deles e jogarmos o jogo deles, nós teremos uma vida plena. Mas só acontecerá o contrário. Nós vemos os atores de Hollywood que nos vendem uma vida maravilhosa. Os influenciadores de Instagram e de TikTok que nos vendem uma vida maravilhosa. Mas se você der um pequeno Google e olhar a biografia deles, muitos deles estão no terceiro de casamento. Muitos deles estão envolvidos com grande uso de drogas e de criminalidades. Mas eles nos vendem uma vida perfeita, entre aspas. Mas uma vida que tem destruído eles mesmos. E nós, muitas vezes, caímos no engano, achando que a vida perfeita pode vir por meio de um matrimônio, de um relacionamento, de dinheiro, de filhos, de uma carreira bem-sucedida, de uma velhice adequada. A nossa vida perfeita não vem delas. A nossa vida perfeita contém elas. A nossa vida perfeita vem de Deus. E Deus administra as suas bênçãos depois dele. A partir do momento quando nós colocamos qualquer coisa como a fonte última da nossa satisfação, isso se torna um ídolo, um falso Deus. E quando se torna um falso Deus e nós o adoramos, a nossa vida é destruída. A nossa vida começa a ser aniquilada. E aquilo que João nos demonstra é que a solução para isso é ver então no céu aberto o templo de Deus e ali vista a arca da sua aliança. Aquilo que João vê na sétima trombeta não é, meus irmãos, a Jerusalém cheia de ouros. Não é o rio que flui do jardim de Deus, onde está a árvore da vida e onde as folhas da árvore da vida curam todas as nações. Não é uma família ou um povo adorando ao Senhor. Aquilo que João vê no versículo 19 do capítulo 11 é o aberto, o templo de Deus nos céus.
e ali a arca da sua aliança. E por que João vê isso? Porque com o mesmo João, ele escreve no seu evangelho, no capítulo 1, que ele vê o tabernáculo de Deus andando entre nós. Ele vê a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o autor de toda a vida, aquele que traz a presença de Deus, aquele que traz a vida plena, tabernaculando, andando ao nosso redor. E aquilo que João vê, exatamente, quando o mundo é restaurado, é a pessoa de Jesus dentro do seu templo, descendo para habitar com os seus. A resposta para uma vida que faça sentido, para uma vida plena, para uma vida onde nós não somos destruídos por falsos deuses e idolatrias, é uma vida onde os nossos olhos estão fixos na pessoa de Jesus, e onde o nosso amor está cativo a este Deus. Porque Cristo, o Cordeiro, ele está conduzindo o mundo para um fim infinitamente melhor do qual nós jamais imaginamos. E é somente com os olhos fixos nele que nós podemos desfrutar deste mundo hoje. De forma perfeita? Ainda não. Mas já podemos desfrutar dessa realidade hoje. Se os nossos olhos não estiverem fixos em Cristo e vendo toda a sua glória, como João vê e nos narra, com toda certeza o nosso olhar será desviado. Então, nós passaremos a amar mais as nossas relações, os nossos trabalhos, os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos corpos, os nossos intelectos, a nossa saúde, a nossa beleza, a nossa conta bancária. O grande problema de tudo isso, que é passageiro, e logo tudo isso nos destruirá. Mas se mantivermos os nossos olhares fixos em Jesus, aquele que promete a verdadeira vida, nós teremos vida e vida em abundância. Nós desfrutaremos da criação restaurada e junto com todos os irmãos e irmãs santos em Cristo Jesus, adoraremos ao Senhor, que eliminou todo o mal dessa criação. E juntos desfrutaremos da vida em abundância que Deus tem para todos nós. E como que nós podemos viver essa verdade? Primeiro, tenha cuidado com as paixões do seu coração. A idolatria não é algo explícito. Você pode até pensar, pastor, idolatria é o que católico faz na frente de santos. Também. Mas idolatria é você intencionalmente deixar o seu lar para tentar ganhar mais dinheiro porque você nunca fica satisfeito com o que você tem. Idolatria é você querer colocar sua esperança numa cura que ainda não existe. É você viver todo dia na esperança de que a ciência possa inventar uma cura para um câncer definitivamente e dormir toda noite angustiado porque ela ainda não chegou. Isso é idolatria. Idolatria é você não conseguir se ver vivendo o dia de amanhã se o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, o seu filho falecerem hoje. Idolatria é você amar mais as coisas criadas do que o Criador. E é muito sutil, porque Deus nos manda amarmos as coisas que Ele criou. Mas quando nós amamos mais as coisas criadas do que o Criador, a coisa fica feia para nós.
Portanto, meus irmãos, tenha cuidado com as paixões do seu coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E se nós não tomarmos cuidado com eles, em breve eles estarão nos destruindo. E uma segunda aplicação para nós é: preste atenção aos sinais. Como assim? Deus, no dia de hoje, Ele toca as trombetas para que os ímpios, aqueles que não creem em Jesus, venham a se despertar, a arrepender-se e voltar para Deus. Para aqueles que estão no caminho longe do Senhor, atentem-se que existe um Deus soberano, amoroso e poderoso que conduz a história para um bem infinitamente maior do que nós conseguimos pensar ou imaginar. Para eles, as trombetas de Deus são para que despertem e prestem atenção que eles precisam voltar os seus olhos ao Senhor. Mas para nós que pertencemos a Deus, quando prestamos atenção aos sinais que Deus tem derramado sobre a criação, deve gerar em nós arrependimento, caso os nossos corações estejam vinculados a algum tipo de idolatria. Deve gerar mudanças, para que a nossa vida seja fiel somente ao nosso Senhor. Deve gerar perseverança quando tudo estiver difícil. Porque para os sinais de Deus é para que eles se arrependam. E para os outros, os sinais de Deus é para que a gente persevere. Para que a gente coloque a nossa casa no lugar. Para que a gente dê atenção ao que verdadeiramente precisa ser dado atenção. Preste atenção aos sinais, meus irmãos. Preste atenção aos sinais. Oremos. Santo Deus, quão profundas são as tuas palavras, quão grandes são as tuas misericórdias, quão poderoso é o seu amor e o seu agir. Com toda certeza, olhando para as Escrituras, a gente pode perceber que o Senhor nos chama de diversas formas. O Senhor chama pessoas sem sofrerem de forma alguma, sem passarem por qualquer dificuldade. Mas tem outras que têm os seus ouvidos ensurdecidos, ao ponto que o sofrimento é a única forma de o Senhor alcançá-las. E as trombetas, elas falam disso, de pessoas que têm um ouvido endurecido ao Senhor, e que o Senhor quer quebrantá-las, o Senhor quer trazê-las para perto de ti. Que o teu Espírito, Deus, abra os ouvidos para que todos ouçam. Que a gente possa nos acertarmos com o Senhor, colocarmos a nossa casa em ordem e reconhecer que somente a Ti é que devemos adorar. Reconhecer que o nosso fim principal da nossa existência é adorar o Senhor e nos satisfazermos nas Suas bênçãos sobre nós. Que essas verdades não sejam apenas intelectuais, mas elas encarnem e desçam nos nossos corações. Que nós nos livremos de todo tipo de idolatria que nos destrói. E que os nossos olhos estejam alicerçados no Senhor, que é o autor e consumador de toda a vida e de toda a fé. Pois somente quando nós amamos ao Senhor é que nós podemos amar todas as demais coisas de forma correta. Alinha o nosso coração, meu Pai, para que esteja alinhado ao Senhor e com os nossos olhos a gente possa ver o Senhor no seu trono dentro do seu santo templo, que em breve virá para pôr um fim a toda injustiça, toda maldade, toda idolatria e reinar com o seu reino de paz, justiça e alegria.
Em Cristo Jesus que eu oro, meu Pai. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo preencha o coração de cada um de vocês para observarem os sinais do nosso Senhor. E que o amor de Deus o Pai preencha os vossos corações e traga cura para toda dor que tem. E que o Espírito Santo lhes conduzam a uma vida para longe de toda idolatria, mas fidelidade ao nosso Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, alguns avisos e depois temos um cafezinho, um chazinho. Não saia sem dar um abraço, tomar um café.